Olha só a informação importante da Basília. Antes mesmo de prestar o depoimento, Anderson Torres, ex-ministro e ex-secretário de Segurança do DF, vai conversar com os seus advogados. Ou seja, ela conversava e trazia para a gente aqui o momento exato que o Roca, né, que é o principal, digamos assim, advogado que está cuidando de Anderson Torres, entrava numa sala para conversar com Anderson Torres, para, enfim, traçar estratégias, para bater um papo, para ter o melhor, né, se sair melhor para Anderson Torres depor de uma melhor maneira. Então ali a Basília trazia para a gente essa informação. O Roca, advogado principal desse pool de advogados que é composto, né, que compõe a defesa de Anderson Torres, está nesse momento reunido com o Anderson Torres numa sala antes que aconteça o primeiro depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal. Mas a Basília trouxe para a gente em primeira mão como é que funcionou passo a passo dessa prisão de Anderson Torres. Então vamos lá, vamos recapitular. Anderson Torres chegou às 7h17, a gente mostrou essa imagem ao vivo da aeronave pousando aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Anderson Torres foi o primeiro a deixar e descer da aeronave. Tá? Então a gente está falando informação em primeira mão da Basília, informação que tudo aconteceu de uma forma tranquila, rápida e discreta. Foi isso que a Basília apurou e conseguiu com as fontes dela, que a gente trouxe em primeira mão aqui. Tudo aconteceu de uma forma rápida, tranquila e discreta. E aí sim, Anderson Torres desceu, foi recebido por um delegado da Polícia Federal. A partir do momento que ele foi recebido por esse delegado, ele já foi levado por um hangar da Polícia Federal, ainda no Aeroporto Internacional de Brasília. Obviamente, uma das principais preocupações da equipe de advogados de Anderson Torres é que ele não fosse exposto. Então, um forte esquema de segurança foi montado para que ele pudesse deixar o quanto antes o Aeroporto Internacional de Brasília, e aí sim a gente entra nessas imagens no seu canto esquerdo que você está acompanhando. Por que a gente falou da descrição deles tentarem fazer tudo de uma maneira rápida? Vocês viram quantos jornalistas tem ali, né? E olha só a quantidade de veículos que fazem parte desse comboio de segurança que foi montado. Por isso que corrobora muito com o que a Basília trouxe em primeira mão, que um forte esquema de segurança da Polícia Federal, que um forte esquema de segurança do aeroporto trabalhou nessa prisão de Anderson Torres. Então a gente está acompanhando ali a quantidade de veículos descaracterizados, de viaturas da própria Polícia Federal que participam dessa operação de prisão de Anderson Torres. Então nesse momento, às 8 horas da manhã, 8h30, 8h32 vai virar o relógio agora, o que a gente pode trazer para você que está chegando agora na CNN? A informação em primeira mão da Basília Rodrigues de que Anderson Torres já está na superintendência da Polícia Federal, mas antes de prestar o seu depoimento, Basília Rodrigues conversava com Rodrigo Roca, advogado de Anderson Torres, então que ele está nesse momento reunido. Portanto, Anderson Torres está reunido com a equipe de advogados liderada por Rodrigo Roca, conversando, traçando a melhor estratégia antes de Anderson Torres prestar o seu primeiro depoimento à Polícia Federal. Então a gente está aqui às 8h32 trazendo para vocês todas as informações que a gente está construindo ao longo de toda a manhã, ao longo de toda essa nossa programação, que já começou muito quente, muito movimentada. Obviamente não seria diferente. A gente está falando de um sábado na qual a expectativa era enorme para a chegada de Anderson Torres, expectativa essa que já acontece há alguns dias. Vamos deixar bem claro que essa expectativa ela já vem se desenrolando há um tempo. A gente conversou com o Rodrigo Roca, a Basília conversou com ele, Caio Junqueira, ao longo da semana aqui na nossa programação. Tentaram, de certa forma, a equipe de advogados reverter esse cenário para que Anderson Torres não fosse preso, mas a decisão está clara. O ministro Alexandre de Moraes decretou, portanto, o pedido de prisão preventiva de Anderson Torres. E aí ficou aquela expectativa. Quando será que Anderson Torres vai chegar? Ontem tivemos a confirmação de que ele estava embarcando de Miami, na Flórida, rumo a Brasília. A gente mostrou aqui o momento exato que Anderson Torres chegou ao Brasil num voo vindo da Gol, né, um voo da companhia aérea Gol, vindo de Miami, Flórida, onde ele passava férias com a família, pousou às 7h17 da manhã. Eu olhei bem o relógio nesse momento, por isso que eu estou frisando esse horário, porque foi o momento exato que Jefferson Couto, nosso repórter cinematográfico,
flagrou o avião chegando e pousando no Aeroporto Internacional de Brasília. Aí a gente teve todas as informações, tivemos as informações precisas, checadas, apuradas pela nossa analista de política, Basília Rodrigues, que trouxe em primeira mão o passo a passo dessa prisão, como essa prisão aconteceu. Portanto, a gente vai trazer para vocês. Assim que a aeronave chegou em Brasília, Anderson Torres, ela taxiou, a gente mostrou a imagem da aeronave taxiando, ela parou ali, obviamente, num gate. Anderson Torres foi recebido, foi o primeiro a ser recebido, né? Obviamente, para manter a discrição, tínhamos muitos passageiros, né, dentro dessa aeronave, era um Boeing 737, então, assim, esses passageiros, tudo foi feito de uma maneira rápida, muita discrição, discreta, tranquila, e Anderson Torres foi o primeiro a descer. Assim que ele desceu, ele já foi recebido por quem? Por um delegado da Polícia Federal. Isso também corrobora com as informações que a gente mostrava para vocês aqui na CNN Brasil, da movimentação dentro do aeroporto com a Marina Demore. A Marina estava na frente da delegacia da Polícia Federal, ali dentro do aeroporto. E ela falou, olha, ao longo dessa manhã, madrugada, a gente tem muitos policiais, agentes de plantão. Num determinado momento, assim que a aeronave pousou, esses agentes se dirigiram para a parte interna da imigração ali do Aeroporto Internacional de Brasília, e foi aí que a gente estava conversando, a Marina trouxe essa informação e corrobora também, obviamente, com essa informação em primeira mão que foi dada pela Basília Rodrigues, da maneira que se deu essa prisão. Depois que Anderson Torres foi recebido por um delegado, foi preso, ele foi levado para um hangar da Polícia Federal, ainda dentro do Aeroporto Internacional. E esse forte esquema de segurança que vocês estão vendo nas imagens, no canto esquerdo, recuperadas, né, corrobora também muito com a informação de que foi e precisava, né, ser um esquema muito grande de segurança. E o porquê? Porque Anderson Torres não é um preso comum, como a Basília contava pra gente. Obviamente não seria diferente que esse esquema de segurança fosse montado. Por quê? Acima de tudo, ele também é delegado da Polícia Federal. Ele também foi ex-ministro de Jair Bolsonaro. Ele também é ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Então, essa tratativa entre advogados de Anderson Torres, essa tratativa com a Polícia Federal de como essa prisão iria acontecer, ela já deve estar, ou ela vem acontecendo há um bom tempo, para que tudo fosse feito de uma maneira muito rápida, tanto que a gente quase não registrou a saída de Anderson Torres desse comboio da Polícia Federal saindo do Aeroporto Internacional de Brasília, mas registramos a chegada desse comboio à sede, à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Portanto, informações que a gente vem atualizando, informações que vão chegando a todo momento e a gente vai construindo ao longo de toda a nossa programação justamente esse quebra-cabeça da prisão de Anderson Torres, que nesse momento trazemos aqui e reafirmamos essa informação importantíssima da Basília Rodrigues. Antes de qualquer depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal, antes de qualquer depoimento, Anderson Torres está agora, às 8h37 da manhã, ele está reunido com a sua equipe de advogados, com a defesa, para traçar a melhor estratégia, para se antenar, inteirar, digamos assim, de possíveis novos assuntos. Qual que é a melhor maneira que ele vai, né, traçar essa defesa, essa estratégia nesse depoimento, nesse primeiro, que é de extrema importância. Então, informação de momento, Basília Rodrigues trouxe para a gente, ela conversava com o Rodrigo Rocha, advogado de defesa de Anderson Torres, minutos antes dele entrar na sala para conversar com o cliente, ou seja, antes do depoimento desse primeiro e tão aguardado depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal. O que vai acontecer? Anderson Torres está nesse momento com a defesa traçando a melhor estratégia e aí sim todo o trâmite burocrático deve acontecer na sequência. Vamos ter, obviamente, o depoimento. Na sequência, como é de praxe para a Justiça, ele terá de passar pelo Instituto Médico Legal. Todo preso precisa passar pelo Instituto Médico Legal, pelo corpo de delito, esse teste que é fundamental justamente para saber se a integridade do preso foi preservada. Por isso que é feito esse exame na Polícia Civil. Se vocês que estão acompanhando a gente desde as primeiras horas aqui dessa programação, acompanhou que a gente tem uma equipe lá na frente, né, da Polícia Civil. Então ele deve ser levado para lá antes de ser levado para a prisão. E aí sim tem um outro ponto que a Basília trouxe aqui para a gente, que é de extrema importância, que é o ponto
na qual Anderson Torres, ele não é um preso comum. E o porquê que a gente está falando isso, que não é um preso comum? Porque ele é delegado, porque ele foi ministro, porque ele foi também ex-secretário de Segurança e, em